E aí, pessoal? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Vim aqui trazer mais um exercício aqui sobre intervalos reais, tá? Assistam os outros vídeos aí da playlist para saber do que eu tô falando. Essas notações aqui, tudo que eu vou falar aqui no vídeo estão nos demais vídeos ali dessa mesma sequência aqui, tá? Tem um primeiro vídeo lá que tem um resuminho, tem toda a teoria dos intervalos reais. E agora estamos com esse exercício aí bem rápido, tá? Exercício rapidão para você pegar aí na velocidade do vestibular aí para você responder rapidinho e entender do que se trata aí, tá? Seguinte aí, exercício diz para eu classificar as afirmações como verdadeiras ou falsas. Verdadeiras ou falsa, usando a minha relação aí existem duas relações nos conjuntos, que é a relação de inclusão e a relação de pertinência. Relação de pertinência é quando um elemento pertence a um conjunto. É uma relação que ela trabalha com elemento e conjunto. Então eu uso a relação de pertence, que é esse símbolo aqui, eu vou escrever aqui para você, ó, pertence, ou o símbolo de não pertence, quando o número não faz parte do conjunto. Vai aparecer aqui nos exemplos aqui que eu trouxe para vocês agora, então fica meio ligeiro com essas notações aqui, ó. E também eu tenho uma outra relação entre conjuntos agora. Quando eu relacionar um conjunto com o outro, eu consigo dizer se o conjunto está dentro do outro, se ele é um pedaço do outro, subconjuntos ou não. Essa relação é a chamada relação de inclusão, que é a minha relação, meu símbolo de contido, ou quando o conjunto não está contido no outro, eu coloco esse símbolo aqui, esse C meio achatado aqui, que é o símbolo de contido ou não contido. Então, relação de pertinência, voltando aqui, é quando um elemento pertence a um conjunto. Relação de inclusão é uma relação entre conjuntos numéricos, entre conjuntos no geral aí, tá? Se um conjunto está incluso no outro, se ele está inteiramente dentro do outro, se ele faz parte inteiramente dentro do outro, você usa essa relação de inclusão, tá? Depois, mais para frente, eu vou trazer algum conteúdo aí usando essas duas relações, aí, trabalhando essas duas relações aqui, mas vocês aí, como bons estudantes, já devem saber do que eu estou falando, porque é uma introdução dos conjuntos, do estudo dos conjuntos, quando você fala dessas duas relações aqui, de pertinência e de inclusão, tá bom? Então vamos ver aí o que o exercício me traz em seguida. Vou apagar aqui, ó. Classifica as afirmações em verdadeiras ou falsas. Olha o que ele diz aqui no primeiro. O elemento 2 pertence ao conjunto que vai ao intervalo real, que vai do 2 até o 6. Claro que sim, ó. O que significa isso aqui? Que o meu 2 está sendo abraçado por esse colchete aqui. Então ele faz parte do conjunto. Então se ele faz parte do conjunto, então ele está lá. Então o 2 pertence ao meu intervalo. Então isso aqui é uma afirmação verdadeira, tá bom? Só escrever se é verdadeiro ou falso ou usar o Vzinho ou o F. Próximo exemplo aqui, ó. Menos 1 pertence ao intervalo que vai de menos 5 até menos 1. Perceba que o intervalo ele está denotado com a notação de parênteses. Se você bem lembra, quando a notação é com parênteses, não lembra, volta na playlist, assiste os vídeos, senão você vai ficar perdido no que eu estou falando aqui, tá? E aí você vai conseguir entender melhor do que se trata essa notação de parênteses aqui, ó. O parênteses significa que o valor não está incluso no intervalo. Então, se ele não está incluso, obviamente o menos 1 não pertence a esse conjunto. Então, esse intervalo da reta. Então, esse símbolo aqui me traz uma afirmação falsa, porque o menos 1 não faz parte daquele conjunto. Ele é exatamente um extremo, mas ele não está incluso. Então, afirmação falsa. Terceira afirmação. 0 pertence ao intervalo de todos os x da reta, tal que esses meus x estão entre menos 1 e 1, tá? Os valores de x estão entre menos 1 e 1. Eu pergunto para você, o 0 é um número que está entre menos 1 e 1? Aí você para, você pensa e fala assim, claro que sim. Então, e essa afirmação aqui é muito mais do que verdadeira. O 0 é um elemento que está, é um valor de x da reta que está entre menos 1 e 1. Bem tranquilo, né? Próximo item, ó. 3 não pertence ao intervalo que diz que são todos os valores da reta, tal que o x é maior do que o 3 e menor do que o 4. Então veja bem aqui, ó. Esse símbolo aqui de x é maior do que 3 quer dizer que o x é estritamente maior que o 3, ou seja, ele não está incluso.
o x não pode ser igual a 3, porque o símbolo de igual não está aparecendo aqui nesse símbolo de menor. Não é menor ou igual, é só menor. Então, o x não é o valor 3, assim como ele está afirmando aqui, ó, que o 3 não pertence a esse intervalo. Então, essa afirmação aqui também é verdadeira. Tá bom? Depois, o conjunto formado pelos elementos 2 e 5, presta atenção aqui que não é parênteses e colchetes, ó. É uma chave aqui, tá? O conjunto formado pelos elementos 2 e 5 está contido, isso aqui é um conjunto, ele está contido nesse meu intervalo real que vai do zero ao mais infinito. Esses dois números aqui são números que estão de zero a mais infinito. Veja bem que o zero está incluso no intervalo e eu estou caminhando em direção ao infinito no sentido positivo da minha reta, tá? Então, esses dois números aqui eles são positivos e eles compõem aí um conjunto que está realmente contido nesse intervalo. Então, essa afirmação aqui também é verdadeira, tá bom? Tranquilinho o exercício, bem fácil, só marcar VOF e depois você verificar. Aqui no caso, se fosse uma questão de vestibular, ele poderia, por exemplo, aqui colocar que essas afirmações, elas têm números 1, 2, 4, 8 e 16. E ele pedir para você dizer qual é a soma das afirmações verdadeiras ou qual é a soma das falsas, tá? Aí são várias maneiras de apresentar o mesmo enunciado, o mesmo exercício. E aí, no caso aqui, era só para marcar VOF mesmo e finalizar aí, que é bem tranquilo, tá bom? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Curtiu? Comenta, compartilha. Não gostou, não entendeu? Escreve aí embaixo que eu volto para tentar explicar para você. Ou nos comentários, ou faço algum outro vídeo trazendo outros exemplos relacionando exatamente esse conteúdo aqui e esse tipo de exercício, essa abordagem, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Clica no botão de inscrever. Quem não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, aqui no final do vídeo, embaixo da imagem da câmera aqui, ó. Uma botãozinho aí para você se inscrever no canal e receber notificações ativando o sininho para novos conteúdos que eu voltarei em breve trazendo para vocês aqui. Obrigado pela atenção, um abraço, valeu!